Muito boa noite, graças a Deus, boa noite nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. Nosso programa iniciando agora, o Homem Espírita, aqui pela Associação Espírita Caritas, comigo, César de Aquino. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, que nos dá a oportunidade, nos orienta, nos inspira, e está sempre aqui conosco, nos auxiliando para mais um programa de evangelização aqui na Associação Espírita Caritas. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso guardião, gratidão a todos os irmãos desencarnados que são encaminhados até esse momento para um momento de oração, de reflexão, de evangelização. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente agora, ou então vai nos acompanhar depois, de manhã, de tarde ou à noite, em outros momentos, vai assistir a nosso programa. Gratidão a todos vocês, gratidão por esse momento nosso, Associação Espírita Caritas, aos benfeitores da Associação Espírita Caritas, coordenadores também daquela casa, que nos permite estar aqui desenvolvendo esse trabalho de evangelização. O nosso propósito com o programa Homem Espírita como sempre, ele é um projeto de evangelização. E o nosso grande propósito, então, é nos fortalecermos espiritualmente, nos prepararmos moralmente, para que possamos estar mais fortalecidos nessa jornada, nessa caminhada de preparação, nessa jornada de evolução espiritual, de evolução humana. Então esse é o nosso grande propósito aqui com mais esse programa de evangelização aqui do Caritas. Nós estamos no programa Homem Espírita fazendo o estudo das obras básicas de Kardec. E o primeiro livro então, é o livro dos Espíritos. Depois vem as outras demais obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese e as obras póstumas de Allan Kardec. Mas as cinco grandes obras iniciais são essas e iniciada pelo livro dos Espíritos. Então agora nós estamos fazendo essa caminhada por dentro aqui do livro dos Espíritos para que a gente possa entender um pouco mais toda essa doutrina, entender a base dessa doutrina, que é uma doutrina não espiritual, mas uma doutrina para os espíritos, para nós, que somos todos espíritos que estamos aqui em evolução. Somos espíritos milenares, somos criados há muito tempo e estamos aqui nesta existência, vivenciando esta experiência de vida, eu, você, experimentando esta experiência de vida para que a gente avance pelo menos mais um passo nesta nossa jornada de evolução espiritual. E qual é a jornada espiritual? Sairmos da nossa base, que é sermos espíritos ainda imperfeitos, para alcançarmos um dia a perfeição. Alcançarmos ainda a classe de espíritos perfeitos, de bons espíritos.
assim? Sim. E aí alcançarmos um lugar ao lado do nosso Mestre, do nosso Cristo. Né? Muito bem. Na semana passada, no último programa, nós começamos a estudar o capítulo, o livro segundo, o capítulo 6 do livro segundo, que fala do mundo espírita e dos espíritos, e onde então fala das escolhas das provas. Como é que funciona, né? Como é que nós, enquanto espíritos errantes, enquanto lá no mundo espiritual, como é que funciona? Como é que é a escolha das nossas provas? Como é que é a escolha, né, das nossas atividades aqui na Terra? Como é que nós elaboramos o nosso contrato encarnatório? Todos nós já viemos para essa existência com tudo escolhido, não é? Agora é muito interessante. É muito interessante entendermos esse processo, né? Que nós escolhemos as nossas provas. Ou seja, nós escolhemos a forma que nós queremos viver. Como que vai ser a nossa existência. Nós não escolhemos, fazendo um pequeno resumo aqui do estudo que nós fizemos anteriormente, nós não escolhemos os detalhes, mas nós escolhemos as provas que nós vamos suportar. E por que nós não escolhemos os detalhes? Porque nós temos o livre-arbítrio dentro da escolha que fazemos. Dentro da vida que nós escolhemos ter, nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós, com base naquela vida que eu vivo, eu tenho a liberdade para poder fazer as escolhas e tomar as minhas decisões. E aí então, onde nós mesmos vamos alimentando as provas. Nós mesmos vamos espiando as nossas atitudes, os nossos trejeitos, as nossas formas de pensar, como lidamos com as nossas crenças, como que nós lidamos com os nossos relacionamentos. Então, a partir do nosso livre-arbítrio é que nós vamos estudando, nós vamos avançando na prova que eu escolhi ter. É como se nós estivéssemos no banco de escola, como se nós estivéssemos estudando no banco de escola, estivéssemos na sala de aula, tem lá uma disciplina, e eu estou fazendo a prova daquela disciplina. E eu então decidi estudar antecipadamente esta para fazer aquela prova, utilizar da minha inteligência, tudo isso é escolha, ou então usar de subterfúgios para fazer aquela prova. Eu posso escolher subterfúgios, eu posso escolher colar, eu posso escolher fazer a prova de qualquer jeito, eu posso escolher não fazer a prova, eu posso escolher responder só as perguntas mais fáceis, eu posso escolher fazer as mais fáceis e deixar as mais difíceis por último. E aí acaba não tendo tempo e eu deixo de fazer o restante da prova. Então é como se nós estivéssemos numa escola mesmo, fazendo ali uma prova de uma determinada disciplina. Ou, na medida em que nós temos dificuldades na vida, eu sabotar essas minhas dificuldades,
escolher enfrentá-las de cabeça erguida, ou buscar atalhos para essa minha forma de viver, escolher outros caminhos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Existem duas coisas instaladas em nosso coração que nós carregamos desde o início da nossa criação enquanto espírito. Livre-arbítrio e a lei do bem. O livre-arbítrio e a lei do bem são duas questões que estão instaladas em nosso coração desde o início da nossa criação. E vamos levar para o resto das nossas vidas. Depois dessa encarnação, iremos para outra encarnação. Nós levaremos sempre o livre-arbítrio e a lei do bem. No mundo espiritual, inclusive, nós também temos a mesma condição. Nós também temos o nosso livre-arbítrio, nós também temos a lei do bem. Nós também fazemos as nossas escolhas, e o nosso Pai generoso e bom e amoroso, Ele nos permite, misericordiosamente, Ele nos permite fazer as nossas escolhas e viver das nossas decisões. Então nós estamos aqui no Livro dos Espíritos justamente nesse diálogo de Kardec com os Espíritos, explicando justamente isso. Escolhemos o gênero das provas, os fatos de detalhes são a consequência das nossas escolhas. Frequentemente das nossas próprias ações, atitudes. Então todos nós que estamos aqui nós já sabemos que nós estamos vivendo são escolhas nossas. Então não existe aquela questão, Deus está me punindo. Não existe isso. Isso é um mito. Quem defende isso está defendendo de maneira errônea. Cristo, Deus está me sacrificando. Ou sacrificando o outro. Deus deixa que as coisas ruins aconteçam. Nada disso. Tudo isso é mito. Nós fazemos as nossas escolhas e o que acontece com as nossas escolhas são as nossas responsabilidades. O que acontece com as nossas escolhas, se eu tenho resultados a partir do meu comportamento, se eu tenho resultados bons ou ruins, isso depende do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, das minhas escolhas. Então nada disso, não adianta nós colocarmos, nós terceirizarmos estas questões. Não é problema de Deus, não é problema dos anjos, não é problema dos obsessores, não é problema do nosso anjo da guarda, eu estou sendo obsediado, né? Se você está sendo obsediado, é porque você está querendo ser. É isso. Forte, né? Mas é simples assim. Se você está sendo obsediado, é porque você quer ser. Você tem o livre-arbítrio dos seus pensamentos. Você tem o livre-arbítrio da frequência que você mantém nos seus pensamentos. Você tem o livre-arbítrio, você pode tomar as decisões, inclusive do que você pensa, inclusive de quem você se conecta com o mundo espiritual. Eu não quero. Tudo bem, então mude a forma de pensar. Mude a sua forma de pensar.
Busque o autoconhecimento. Entenda como é que você funciona. Ok. Concordo. Tem certas circunstâncias que fogem ao nosso controle. Não é? É porque nós vivemos todos interligados. Nós somos uma malha da humanidade, todos conectados. Agora, quem decide pelo que eu penso, sou eu mesmo. Quem decide as reações que eu tenho diante das situações da minha vida sou eu. Não adianta você terceirizar isso. O fulano ou Beltrano, né, me tirou do sério. Não, quem te tirou do sério foi você mesmo. Ele me ofendeu. Não, quem te ofendeu é algo que está dentro de você que não foi curado ainda. Ele simplesmente disse ou falou alguma coisa, né, com você ou a seu respeito, e aquilo então tocou algo dentro de você que não está ainda bem resolvido. E aí te incomodou. E aí incomodou você profundamente. Então quem permite isso somos nós. Nós escolhemos o que vamos passar. Então, por exemplo, se existe um espírito que escolhe nascer num mundo marginal, talvez para que ele possa vencer as provas naquela situação e ele entrar para a marginalidade, aquilo depende dele mesmo. Então, o que geralmente a gente escuta por aí, o homem é fruto do meio. Isso não é uma regra absoluta. O homem pode construir o meio que ele faz. Por quê? Porque nós temos instalados no nosso coração estes dois aplicativos. A lei do bem e o livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas, nós tomamos as nossas decisões. E aí, então, nós temos as consequências, não é? Destas nossas decisões. Ok? Paramos na questão número 267. Kardec pergunta assim: Poderá o espírito fazer sua escolha durante o estado corporal? Então, nós podemos escolher, nós podemos fazer as nossas escolhas ainda encarnados? O seu desejo pode ter influência. Resposta dos espíritos. O seu desejo pode ter influência. Isso dependerá da intenção. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Existem estudos espíritas que nos mostram sobre a nossa intenção central. Todos nós carregamos conosco o que nós chamamos de intenção central. É algo que nós já trazemos como escolha nossa dentro das nossas provas, para que a gente possa vencer estas provas. Então, por exemplo, nós podemos ter a intenção central, que é a intenção do poder. Então, existem alguns espíritos que escolhem vir na Terra para terem poder, para que dentro desta condição possam exercitar as suas provas. Tem outros espíritos que têm como intenção central o prazer.
Então, pessoas que escolhem vir na Terra para viver situações prazerosas, viver em festa, né? Por exemplo, viver em festa, não é? Está sempre em volta, ou está sempre fazendo parte destas situações festivas, artísticas, para que possam vencer. Outras intenções centrais estão ligadas à questão do empoderamento. Do empoderamento por meio da sua exposição. Então escolhem vir como um orador, um professor, instrutor, para que possam então também vencer estas provas desta forma. Vencer as suas mazelas, vencer essas várias imperfeições. Então, é importante nós estudarmos, é importante nós observarmos qual é a nossa intenção central. É muito importante nós termos essa condição de entendermos um pouco mais sobre essas intenções centrais que nós carregamos junto de nós. Para que fique claro, você pode guardar como os 4 P's. Se você guardar essas intenções centrais como os 4 P's, você vai se lembrar sempre do que nós estamos falando. Quais são as intenções centrais em torno destes 4 P's? O primeiro que eu disse é o poder. O segundo é aquilo que eu disse, o prazer. O terceiro é o prestígio. Então você está em circunstâncias de ser prestigiado, né? É como se fosse um popstar. Você está sempre exposto, não é? Então, são intenções centrais vindas, trazidas para o nosso plano encarnatório para que a gente possa vencer as nossas provas. Por exemplo, a vaidade com relação ao prestígio, por exemplo, a vaidade. Lá no prazer, nós podemos encontrar, por exemplo, o sensualismo. Lá no poder, por exemplo, nós podemos encontrar a arrogância. O quarto P, a posse. Então você pode decidir vir nesta encarnação para ter posse das coisas. E aí então a gente pode encontrar ali na posse, por exemplo, a materialidade, você estar apegado à materialidade. Então esses 4 P's, o poder, o prazer, o prestígio e a posse, são intenções centrais que nós carregamos junto das nossas provas e expiações, que servem como gatilho para que a gente possa então ser colocado à prova. É como se fosse a faísca para o fogo. É como se fosse o torrão da brasa para fazer pegar o incêndio todo. É aquele primeiro fogo que a gente coloca no carvão, não é? Para fazer o churrasco.
É aquele primeiro foguinho, aquela ignição do motor, por exemplo. Estes 4 P's, o poder, o prazer, o prestígio e a posse, são intenções centrais trazidas conosco para que desperte as outras provas. E aí, então, na medida em que nós vamos reconhecendo isso em nós precisamos ir trabalhando isso. Convido você a se perceber. Convido você a se perguntar, a se observar, a se perceber um pouco mais. E tentar descobrir em você qual é a sua intenção central. Qual é o gatilho que leva você a viver a vida que vive? Que leva você à vida que você leva? A sua intenção central é o poder, é o prazer, é a posse ou é o prestígio? O que você gosta? Observe-se. Procure a conversar, a dialogar com você mesmo. E tente descobrir aquilo que é a sua maior prova. O que te provoca mais? O que te provoca mais a você ter que vencer você mesmo? Por trás disso tudo, nós temos o orgulho, temos o ego, temos a vaidade, temos a soberba, temos a gula, temos a intemperança, a falta de paciência. Nós temos as más paixões, nós temos as nossas mazelas. Então procure encontrar aquilo dentro de você. Por quê? Encontrado isso dentro de você, você não vai conseguir extirpar isso. Isso, como comenta um grande orador, espírita, o Haroldo Dutra, ele costuma associar estas intenções centrais aos cavalos selvagens. Nós precisamos de domá-los dentro de nós. A gente não consegue extirpar, porque isso faz parte do processo. Faz parte do nosso contrato encarnatório, faz parte da nossa escolha. Então não tem como apagar, ir lá e apagar lá no contrato essa cláusula. Não tem como apagar. Então nós precisamos de domá-los. Nós precisamos de aprender a domá-los. Como um bom domador. Como um bom treinador. Nós precisamos de aprender a viver com essas intenções e saber fazer as nossas escolhas. Lembre-se dos 4 P's. Lembre-se dos 4 P's. Poder, prazer, prestígio e posse. Então, voltando aqui para a questão, poderá o espírito fazer sua escolha durante o estado corporal? Seu desejo pode ter influência. Isso vai depender da sua intenção. Mas quando é espírito, quando nós estamos no mundo espiritual, nós sempre vemos as coisas de maneira diferente. Porque a gente vê de maneira mais ampla. Nós vemos de maneira mais ampla. Aqui, a nossa vida corporal ela é muito limitada. Nós temos muitas limitações. Por isso, o exercício da inteligência, por isso o exercício do estudo, o exercício do conhecimento e do autoconhecimento, principalmente, falando. Porque nós somos muito limitados. Nós temos uma limitação muito forte com relação ao nosso desenvolver espiritual na nossa vida. É neste estado que o espírito faz essa escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la nessa vida material.
Porque o espírito tem sempre desses momentos em que está independente da matéria que habita. Nos nossos desdobramentos. Não é? Nos desdobramentos. Então, quando nós nos desdobramos, nós temos condições de fazer estas análises. 267A, Kardec então complementa ainda com mais uma pergunta. Muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. E isso não é certamente nem como expiação, nem como prova. Sem dúvida. É a matéria que deseja estas grandezas para delas gozar. E é o espírito que as deseja para lhe conhecer as vicissitudes, para conhecer os vícios, para ele conhecer as dificuldades que tem ali, naquela escolha. Então ele escolhe isso justamente porque ele sabe que passando por estas dificuldades, e antes de mais nada é importante dizer que as provas em torno das grandezas e das riquezas são as provas mais difíceis. São as provas mais desafiadoras. Ali nós nos encontramos verdadeiramente com muitas dificuldades. Por quê? Porque diante da posse materialística falando, nós não conseguimos de maneira verdadeira abrir mão daquilo. Lembram-se do Evangelho? Que um jovem pergunta ao mestre, o que eu preciso fazer para seguir-te? O que eu preciso fazer para poder alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer para que eu ganhe a glória? Lembra dessa parte do Evangelho? E Mestre Jesus diz para ele, larga tudo e vem comigo. E era um jovem bem vivido, era um jovem com boas condições financeiras, familiares. Era um jovem abonado, que não tinha dificuldades para nada. E o que aconteceu com ele? Ele cai em prantos, o jovem cai em prantos e não consegue seguir a Deus. Seguir ao Mestre Jesus. Então, é um exemplo disso que nós estamos colocando aqui. A dificuldade que nós temos dentro dessas intenções centrais. Dentro destas intenções centrais, a posse, o prazer, o prestígio e o poder. Quando você escolhe uma dessas posses, uma dessas intenções centrais, como a posse, por exemplo, a posse nos conecta verdadeiramente ao materialismo. Nos conecta à materialidade das coisas. E esta prova, por isso ela é muito rigorosa, por isso ela é muito difícil, porque nós não conseguimos abandonar isso. Nós não conseguimos abrir mão verdadeiramente disso para que a gente possa caminhar, para que a gente possa aprender a lidar com isso e evoluir. É uma grande dificuldade que nós temos. Grande dificuldade. Então, por isso os Espíritos colocam aqui nessa questão. O Espírito as deseja para lhe conhecer as dificuldades, para conhecer as suas vicissitudes. Porque isso é uma prova. Né? Você precisa de vencer isso. E aprender a lidar com estas energias da materialidade. Pergunta 268. Até alcançar
o estado de pureza perfeita, o Espírito tem constantemente provas a suportar? Resposta dos Espíritos: sim. Mas elas não são tais como as entendais. Perdão. Elas não são tais como as entendeis. Falando para Kardec, né? O Espírito, Kardec pergunta para os Espíritos, né? Até alcançarmos o estado de pureza, se constantemente nós temos que suportar as provas. Então, a resposta dos Espíritos: sim, mas não como a gente está dizendo, não como ele estava dizendo, como a gente entende. Chamais de provas as tribulações materiais. Então, considerando Kardec falando, né? Os Espíritos considerando o que Kardec diz. Então, como provas as atribulações materiais. Os Espíritos continuam: ora, o Espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não as tem mais a suportar. Porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. Então, na medida que nós avançamos no nosso grau evolutivo, nós vamos nos desconstruindo desse apego. Nós vamos nos desapegando dessa materialidade. Mas continuamos ainda a ter algumas situações, continuamos ainda a ter alguns deveres para que a gente possa nos aperfeiçoarmos mais. E que não tem nada de penoso para os Espíritos que estão nessa grau de evolução. Não fosse senão de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então não significa que deixar de ter as dificuldades, né? Nós já avançamos. Na medida que nós avançamos, não significa que nós deixamos de ter provas. Na medida que nós avançamos, nós vamos tendo ainda deveres para com a nossa existência. Por exemplo, a de auxiliar os demais. Então veja, os anjos, o nosso anjo guardião, os nossos guias e mentores espirituais, os nossos queridos irmãos benfeitores que já alcançaram esse nível de bons espíritos, que estão ali para nos ajudar, então eles não têm mais provas a passarem. Nosso anjo guardião. Nosso anjo guardião é um espírito benfeitor. Ou seja, já passou por todas essas. Ele não tem mais que cumprir provas, mas ele tem deveres. Por exemplo, esse de nos acompanhar. Os nossos guias, os nossos mentores, os nossos benfeitores, todos eles têm os deveres de acompanhar, de executar alguma missão de auxílio na obra maior, nessa grande obra maior do universo. Para isso, eles passaram por todas essas provas, fizeram toda essa evolução, buscaram desenvolver toda essa evolução. Pergunta 269, 269. O espírito pode se enganar quanto à eficiência da prova que escolheu? O espírito que precisa então de escolher uma prova para o seu adiantamento, ele pode fazer uma escolha errada? Ele pode enganar com aquela prova, com aquele gênero de prova que ele escolheu dentro do seu aperfeiçoamento? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças.
e então sucumbe. Então ele não chega aos resultados que precisaria chegar naquela existência. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Como se procura um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, uma vez reentrado no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede para reparar, e pede a reparação. E pede para reparar o tempo perdido. Então, mesmo que a gente sucumbe, mesmo que nós então escolhamos alguma prova que está além das nossas forças, nós não estamos, talvez a gente não estivesse tão preparado assim. E maravilha, né? O nosso Pai permite. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nosso Pai é generoso, nosso Pai é amoroso, é justo. O filho quer escolher essa prova, ele vai trazer os benfeitores em torno daquele processo, vai trazer os seus guias, vão trazer os seus orientadores. A gente não faz isso sozinho, é claro que não. Nós não fazemos isso sozinho, nunca. Nós agimos sozinhos, né? Nós sempre somos orientados, mas se mesmo assim nós tomamos essas decisões, nós vamos errar, nós vamos sucumbir, nós não vamos alcançar o resultado desejado. E aí, misericordiosamente, nós temos a oportunidade, pelo nosso Pai maior, de poder recuperar isso. Reparar estes erros que nós cometemos. Misericordiosamente, nós recebemos por misericórdia estas oportunidades do nosso grande Pai maior. E sempre estamos acompanhados. Sempre estamos acompanhados. Isso é maravilhoso. Isso é esplêndido. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. De maneira alguma. Em momento algum, nós estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados pelos bons espíritos. Sempre acompanhados pelo nosso anjo guardião. Sempre acompanhados pelos nossos guias mentores, que estão sempre ao nosso lado. Os nossos familiares espirituais. Benfeitores de toda a natureza estão sempre ao nosso lado, encarnados e desencarnados. Nós não estamos sozinhos. Sempre tem um grupo nos envolvendo, nos conduzindo. Basta nós nos conectarmos com eles. Basta nós nos conectarmos com eles. Outro dia eu lendo um trecho, não me lembro agora onde era. Ou se alguém me disse a respeito disso, mas o que eu me lembro é o seguinte. É que quando nós passamos pelo deserto, ou seja, aquelas dificuldades maiores da nossa vida, as nossas maiores provas, o deserto pelo qual nós passamos não é o deserto arenoso, sem água, sem recursos. Não é esse deserto. O deserto pelo qual nós passamos é o deserto em Jesus. Olha que maravilha. Olha que maravilha. É um deserto que permite que a gente passe, mas é um deserto que Ele está. É o deserto dele. Por isso ele passou primeiro. Por isso ele passou primeiro os 40 dias e 40 noites. Antes de começar a sua missão.
Antes de começar a sua missão, o seu ministério, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. Por isso que ele passa primeiro do que a gente. Para que a gente, então, agora quando passar pelo deserto, nós entendermos que o deserto é dele. O deserto não é nosso. Isso é esplêndido. Isso é uma bênção. Agora, por que nós temos que passar? Por causa das consequências. Não é? Nós criamos os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades. Nós criamos as nossas próprias prisões e ainda aprisionamos outras pessoas conosco mesmo. Nós criamos isso. Nós construímos isso. Nós decidimos isso. E toda decisão nossa, toda escolha nossa tem as consequências. Nós temos o livre-arbítrio. Sim. Nós temos o livre-arbítrio. E nós vivemos com as consequências do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos as provas. E com base nas nossas atitudes, com base no nosso livre-arbítrio, nós vivemos as consequências. Então isso é maravilhoso. Isso é muito bacana. Pergunta 270. Aqui se pretende as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira antes que uma outra. Resposta dos Espíritos. Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Pergunta 271. No estado errante, o espírito estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa o poder fazer nascendo? Por exemplo, entre os povos canibais. Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza daqueles canibais ou que lhes são inferiores. Comentário de Kardec. Comentário do codificador. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que existem mundos onde o embrutecimento e a velocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não veem mais alto é porque sua inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que é bem verdadeiramente segundo a justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação? Se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? A gente pode perceber que todos têm a mesma condição. Têm o mesmo favorecimento.
a mesma misericórdia. Todos nós temos de reparar, enquanto é tempo, aquilo que nós decidimos por fazer e talvez não tenha sido uma decisão ou uma escolha correta. Todos nós temos a condição de reparar aquilo que nós fizemos de não tão certo assim. Pergunta 272. Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim. Há os que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque tem costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Comentário do Codificador. Comentário de Kardec. Estes seres nos dão o triste espetáculo da velocidade dentro da civilização. Retornando para junto dos canibais, isso não será uma queda, pois não farão senão retornar ao seu lugar. E nisso pode ser que ainda ganharão. Pergunta número 273. Um homem pertence a uma raça civilizada. Por expiação, poderia estar reencarnado numa raça selvagem? Sim. Mas isso depende do gênero da expiação. O Senhor, que foi duro para os seus escravos, poderá vir a ser escravo, a seu turno, e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que comandou em uma época pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus a pode lhe impor. Um bom espírito pode também, para os fazer avançar, escolher uma existência influente entre esses povos. Então, é uma missão. Finalizamos essa parte das escolhas das provas. Encerramos essa parte das escolhas das provas. O que podemos concluir com essa parte? Primeiro, todos nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar. Segundo, escolhemos com base nas intenções centrais que nós trazemos junto de nós, como cavalos selvagens, para que nós possamos domar as nossas dificuldades. Quais são as intenções centrais? Poder, prazer, prestígio e posse. Sempre esqueço da posse. Quais são as intenções centrais? Poder, prestígio, prazer e posse. Então, primeiro nós escolhemos as provas. Segundo, nós escolhemos segundo as intenções centrais que precisamos de vencer. Terceiro, os detalhes, os desdobramentos, as consequências das quais nós passamos, os sacrifícios e os desafios, as nossas angústias, as nossas dificuldades, são a consequência relacionada às provas que nós escolhemos fazer. Escolhemos passar. E isso vai depender das nossas escolhas. Dentro das nossas provas, como é que nós vamos proceder com as nossas provas.
E observem só. Nós temos um grande hábito de olhar sempre para os padrões normais da sociedade. Nós temos uma grande tendência de olharmos sempre para os padrões sociais, não é? E muitas das vezes, ou algumas vezes, alguma dificuldade de enfrentar um padrão social, talvez seja a nossa prova, para nós sabermos como é que nós vamos lidar com isso. Por exemplo, você escolhe ser pai e perde o filho. Qual que é o padrão social? O padrão da humanidade a tendência é os pais falecerem primeiro que os filhos. Não é? Talvez você, na sua condição, você escolheu passar por aquela prova. Para saber como é que você vai se proceder com relação a isso. Não é? Outro padrão social são os casamentos. Então nós temos uma tendência, né, a acreditar que o certo é vivermos eternamente juntos, depois que casa. No entanto, algumas das vezes acontece, por algum motivo ou outro, que não vem o caso aqui agora, uma separação. Talvez a sua prova seja essa. Ou talvez isso faça parte do conjunto de provas que você escolheu, para justamente saber como você vai lidar com isso. Como que você vai lidar com o ego, com o orgulho, com a vaidade, com a intemperança, com a soberba, com a arrogância, com o materialismo, com a posse, com o poder, com o prestígio, com o prazer. Como é que você vai lidar com isso? Então nós temos algumas tendências. É importante nós entendermos as nossas dificuldades. Porque às vezes corre o risco de nós nos julgarmos. Eu não estou enquadrado na sociedade. Não estou enquadrado de acordo com os padrões sociais. Talvez é uma prova. Ou consequência da prova que você escolheu. Então é importante entendermos estes movimentos para que nós possamos avançar de maneira mais eficiente, como foi colocado aqui por Kardec. Às vezes nós não conseguimos eficiência suficiente nas nossas escolhas de provas. E aí nós precisamos então de observar, de olhar para isso, para que nós possamos então aprender a avançar nestas circunstâncias. O que é importante? Olharmos para a nossa vida de maneira mais espiritualizada. Olharmos para a nossa existência de maneira mais espiritualizada. Entendermos um pouco mais a nossa jornada de desenvolvimento. Entendermos que nós precisamos de desenvolver o autoconhecimento. Precisamos entender que as consequências do nosso livre-arbítrio são sofrimentos que nós mesmos escolhemos. Então precisamos de saber trabalhar efetivamente estas escolhas que nós fazemos. Não é mesmo? Entendermos de maneira profunda que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre sendo
orientados e influenciados para que a gente possa evoluir. Então precisamos de darmos muita atenção nos movimentos da nossa vida, para que nós possamos caminhar de maneira reta e correta, buscando o autoconhecimento, buscando nos desenvolvermos espiritualmente, amadurecermos moralmente, para que nós possamos vencer de maneira mais fortalecida as nossas provas e as nossas expiações. Graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, querido irmão mais velho, sempre presente conosco, gratidão aos nossos queridos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, ao nosso guardião, gratidão a todos os nossos irmãos desencarnados que são encaminhados até esse momento de evangelização. Gratidão para você que nos acompanha aí presencialmente, ou que vai nos acompanhar depois. Gratidão por você que está aí, acompanhando as nossas redes sociais. Todos os programas são gravados lá no canal do YouTube também. Se você perdeu algum programa da série, basta ir lá no YouTube. Todos os programas estão no Caminho de Paulo, como o Homem Espírito, são lá gravados. Ative lá o sininho, assine o canal. Nos acompanhe lá também. E divulgue os nossos canais, as nossas redes sociais, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possível. Ao maior número de corações possível. E pedimos ao nosso Pai Maior, ao nosso querido Mestre Jesus, e aos nossos benfeitores e ao nosso guardião, a nossa bênção para essa noite. Que estejamos todos abençoados nesse final de noite, que nos abençoe para esse final de semana, que nós possamos, que todos nós, e que você também aí no seu coração, no seu lar, junto das pessoas que você ama, você receba agora, nesse momento, a bênção do nosso grande Pai Maior, a bênção do nosso Mestre Jesus, e que nós possamos sempre caminhar na luz, conforme o nosso Mestre Jesus sempre nos ofereceu. E como diz o Salmo, que a bondade e a misericórdia esteja sempre caminhando ao nosso lado, para que nós possamos viver longos dias na casa do nosso Mestre. Beijo, coração, fiquem com Deus, e até segunda-feira, se Deus quiser.